Chegamos à hora da ministração da palavra, o momento da pregação bíblica. Está conosco o pastor Renan, o reverendo Renan Dias, pastor lá da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Vocês já o conhecem. Pastor Renan vai dar continuidade ao Eclesiastes hoje. Ele vai pregar do verso 12 ao verso 18, Eclesiastes capítulo 1. Tá? Queria chamar aqui o pastor Renan. Ele está na mesma série de mensagens lá na IPBE, está mais avançado do que a gente, começou um pouco antes, e nos dá o privilégio de tê-lo aqui conosco para ouvirmos por meio dele a exposição bíblica. Eu acho que eu já falei algumas vezes, no campo da exposição bíblica, Renan é o melhor que nós temos, é o melhor que nós temos. Na Igreja Presbiteriana, por aí, nós temos, assim, pregadores e temos o pastor Renan. O pastor Renan é alguém que expõe o texto com uma clareza, com uma precisão, com aplicações fantásticas ao nosso coração. Deus deu esse dom a ele e nós ficamos alegres, porque nós recebemos da parte do Senhor. Ele veio com sua esposa, Sabrina, está ali, com Sofia, sua filha, e Miguel, namorado de Sofia. Situação, né? Vou ficar por aqui, viu, Sabrina? Pastor Renan. Obrigado. Posso mexer aqui? Irmãos queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus nesta noite. É um privilégio estar outra vez com vocês, é uma alegria poder servi-los com a palavra de Deus e ministrar aquilo que vocês já estão ouvindo. Vocês estão na série de Eclesiastes, nós também lá em João Pessoa, e o pastor André me disse que estaria impossibilitado de pregar hoje. E eu pensei que ele estaria fora. Não, mas ele está aqui. E eu vim servi-lo e servir a igreja do Senhor. E para tanto eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Se você tem mais dificuldade, abra aí no livro dos Salmos e pegue à direita 2 livros. Rapidinho você chega lá em Eclesiastes. É no texto que estaremos nesta noite. Eclesiastes capítulo 1, do verso 12 ao verso de número 18. Recentemente eu fui apresentado a uma série policial chamada Blind Spot, em português, Ponto Cego. Alguém aqui já assistiu, está assistindo? Só o meu irmão ali. Merece? Posso continuar? É boa mesmo? Mais ou menos. Tá bom. Enfim, eu estava assistindo com a minha filha mais velha os primeiros episódios, quando eu me deparei com uma cena bastante intrigante. O melhor agente, isso é o FBI, o melhor agente da equipe do FBI, precisa resolver um caso extremamente delicado. Ele é delicado porque envolve a morte de uma pessoa próxima e bastante querida. E o cara é bom. Ao final do dia, ele dá conta do recado. Ele resolve o caso. Ele descobre quem foi o assassino daquela pessoa querida. Mas então ele faz uma declaração triste para a sua equipe.
Ele diz: eu resolvi o caso, mas não consigo resolver o problema do meu coração. Eu encontrei a pessoa, eu a coloquei por trás das grades, mas eu não consigo resolver a tristeza do meu coração. Não é essa a nossa experiência, irmãos. Não vivemos coisas parecidas ao longo da vida. Nós conseguimos algumas coisas, mas não outras. Nós chegamos a alguns lugares, mas não a outros. Nós resolvemos alguns problemas, mas a verdade é, nós não conseguimos resolver todos. Por mais capazes que sejamos, ou que tenhamos adquirido sabedoria humana, nós simplesmente não conseguimos resolver todas as coisas. Eu te pergunto, por que a vida é assim, hein? Por que é que a vida não se deixa resolver por completo? Porque ela não nos permite dominá-la, governá-la perfeitamente. O sábio de Eclesiastes vai nos oferecer uma resposta muito valiosa, realista, dura em alguma medida, mas extremamente valiosa para quem vive debaixo do sol e para quem tem que lidar com coisas difíceis na vida. Para começar, gente, eu quero ler só o verso 13, a parte A dele. Depois eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta comigo, nós vamos ler todo o texto ao longo da exposição. A versão que eu tenho em mãos é a NVI, e o texto inspirado pelo Espírito, em Eclesiastes 1, verso 13, parte A, registra assim: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, agora que nos aproximamos de Tua Palavra, nós queremos repetir a oração do salmista. Que ela seja, Senhor, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, enquanto vivemos debaixo do sol. Nos ajude a compreender a Tua verdade santa, nos convença dos nossos pecados e nos leve a viver a Tua vontade para a Tua glória e para a nossa alegria. Espírito Santo, nós estamos em total dependência do Senhor. E nós oramos assim, em nome de Jesus e para o louvor da glória dEle. Amém. Depois de se apresentar brevemente e de nos colocar diante de seu tema e de sua pergunta-problema, o mestre de Eclesiastes está pronto para nos levar aos resultados de sua pesquisa. Por onde ele começa, gente? Pela sabedoria. O mestre, ou Correlete, se afastou de sua escrivaninha. O rei Salomão desceu de seu trono e, após ter passeado por toda a experiência humana em busca de significado, sua primeira conclusão neste texto que vamos estudar é: a sabedoria humana não é tudo o que precisamos.
Pastor, não é. Por que não? E o que precisamos saber da sabedoria, a fim de vivermos uma vida agradável e feliz debaixo do sol? De acordo com o autor do livro, neste parágrafo, em primeiro lugar, nós precisamos aprender sobre o amor da sabedoria. O verso 12 registra: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. É uma espécie de segunda apresentação levemente diferente. Se no verso 1, Correleto empregou a terceira pessoa do singular para falar de si, aqui ele emprega a primeira, dando um tom mais autobiográfico ao que escreveu. Ou seja, ele não está nos ensinando a partir das experiências de terceiros. Ele está nos ensinando sobre a vida debaixo do sol a partir do que ele mesmo viveu. Eu, o mestre. Outro ponto importante do verso 1 surge na declaração: eu fui rei de Israel. Se você tem em mãos a versão Almeida, revista e atualizada, você pode checar. O texto diz: eu venho sendo rei. O que sugere que Salomão ainda é rei e que ele está no trono já há bastante tempo. E por que a informação é importante, gente? Nós não estamos ouvindo um jovenzinho que está dando os primeiros passos na vida. Nós estamos ouvindo um homem de cabelos brancos, experimentado, provado, com muita experiência para repartir. Isso pode ser confirmado por uma antiga tradição que ensina o seguinte: Cantares é fruto da mocidade de Salomão. Provérbios é fruto da maturidade de Salomão. E Eclesiastes é fruto da velhice de Salomão. Walter Kaiser, um estudioso do texto, comenta: há no livro um ar de arrependimento por valores e atuações erradas do passado. Eu concordo com ele. Salomão é aqui um rei experiente, arrependido por muitos de seus pecados e muitíssimo sábio. Como é que eu sei que ele é sábio? Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Não precisa abrir. O próprio Salomão, assumindo o lugar de seu pai, orou a Deus pedindo o quê? Sabedoria para governar o povo de Deus. O Senhor ouviu e lhe respondeu: Salomão, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Em parte, é por isso que nós precisamos ouvi-lo, irmãos. Mas o que este sábio tanto quer nos ensinar? O que é que ele fez com a sabedoria que recebeu de Deus? Verso 13, parte A. O que lemos mais cedo: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Percebam, Salomão recebeu sabedoria como um dom de Deus. Contudo, ele não se sentou sobre a sabedoria que recebeu. Ele não se acomodou como se já tivesse todas as respostas do mundo. Não, queridos.
ele se apropriou da sabedoria que recebeu para investigar e explorar muito do que é feito debaixo do céu ou do sol. De acordo com um comentarista, investigar é mergulhar profundo, é ir à raiz da questão. E explorar é voltar à superfície, para estudar a mesma questão pelos mais diversos ângulos possíveis. Esse foi o empreendimento deste homem, na busca por significado. Se foi suficiente, nós só vamos descobrir mais tarde. Por agora, o que merece destaque é o seguinte: Salomão amava a sabedoria, e ele a usou ao máximo para conhecer o mundo de Deus. Não sei se você vai gostar do que eu vou falar agora, mas a verdade é que nós fomos feitos para a mesma coisa, gente. Conhecer, estudar, explorar e investigar. Ao início da Bíblia, Moisés escreve em Gênesis 2, verso 19: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Vejam, para cumprir essa missão, Adão precisou estudar, explorar, investigar, conhecer cada animal que estava no Éden. O que nos ensina que o homem não foi criado meramente para proteger o mundo. O homem foi criado por Deus para, em alguma medida, desenvolver o mundo para a glória de Deus. O mesmo deve ser dito de todos nós, gente. Estudar, conhecer e ir à universidade não são pecados. São apenas parte da nossa vocação no mundo de Deus. Você se lembra do que Jesus disse certa vez? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Nós precisamos lembrar de amar a Deus com todo o nosso entendimento. Nossa adoração no campus universitário, por exemplo, não pode se resumir a evangelismo e estudo bíblico. Produzir e ensinar professores, pesquisar e aprender alunos, são meios através dos quais nós também glorificamos a Deus no mundo. Nós fomos feitos para conhecer, estudar, amar a sabedoria. Agora, se é o que queremos fazer, glorificar a Deus com a nossa mente também, aqui na faculdade ou na escola, nós precisamos nos recordar do que é mais importante. Do que é que eu estou falando? Do que se acha em Provérbios com alguma frequência. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sabe o que significa para a nossa discussão? Que o conhecimento tem muito valor para os crentes, desde que ele venha depois do temor ao Senhor. Em outras palavras, nós precisamos estudar, pesquisar, conhecer,
lembrando sempre do lugar supremo que Deus ocupa na criação. Nós não estudamos a parte de Deus. Nós estudamos a partir dele. Deus é o nosso referencial. Nossos pensamentos sobre qualquer assunto não podem ser independentes. Eles precisam ser cativos à revelação do Deus que criou todas as coisas para a sua glória. E à medida que estudamos, pesquisamos, produzimos, trabalhamos, nós precisamos fazê-lo em total dependência do Espírito, que nos dota, que nos ilumina, que nos guia a descobrir a verdade de Deus no mundo. Por isso, nós temos mesmo que fazer o pedido que Salomão fez. Um comentarista escreveu: diferentemente de Salomão, eu não sou rei. Mas será que eu não deveria orar como um? É claro que deveria. Salomão não pediu a Deus por sabedoria, a fim de se tornar a pessoa mais famosa do mundo. Isso foi consequência. Salomão pediu sabedoria a Deus para governar bem o povo de Deus. Você quer se dar bem na vida? Quer fazer as melhores escolhas, jovens? Pai, mãe, quer liderar bem seus filhos, ajudá-los a caminhar bem debaixo do sol? Quer alcançar lugares altos na cidade para melhor servir o Senhor? Peça a Deus por sabedoria, reconhecendo o seu tamanho e limitação e lembrando do tamanho de Deus e de sua generosidade. Tiago escreveu: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. É do que precisamos para viver debaixo do sol, de muita sabedoria. Mas será ela suficiente? Será a sabedoria tudo o que mais precisamos na vida? O que mais aprendemos sobre ela neste texto? De acordo com o mestre de Eclesiastes, nós também temos que aprender sobre a fraqueza da sabedoria. Sim, ele recebeu muita sabedoria. E ele empreendeu muitos esforços para estudar o mundo. Qual foi o resultado disso? No que deu o trabalho de Salomão? Verso 13, parte B. Durma com um barulho desse. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Que fardo pesado. A expressão pode ser traduzida também por negócio infeliz. Todo o trabalho do mestre de Eclesiastes se resumiu a um negócio infeliz. Por quê? Ele já vai nos dar a resposta. Antes, porém, perceba que este negócio infeliz é atribuído a Deus. Viram isso? Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Foi Ele mesmo, gente. Lembre-se que a expressão debaixo do sol limita a pesquisa de Salomão à vida que todos nós conhecemos agora. É a vida pós-Éden. É a vida pós-queda. Quando o homem caiu de seu estado original, tudo foi afetado debaixo do sol.
Não há nada que não esteja manchado pelo pecado. E por alguma razão, é o que Salomão está nos comunicando aqui, por enquanto, Deus permite que assim seja. Por isso ele chama a vida de fardo pesado, por vontade de Deus. Como é que ele explica este fardo? Bem, ele nos oferece duas respostas. A primeira surge no verso 14. Quando ele escreve: tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Inútil, vocês já sabem. É rebel em hebraico. E significa meramente vapor, fumaça, neblina. Por mais sabedoria que tenha, o que Salomão está nos dizendo aqui é: a sabedoria é fraca. Ela não dura. Ela é passageira, ela não completa, não explica tudo na vida. Para piorar ou melhorar, ele emprega uma nova expressão: correr atrás do vento. A sabedoria não é apenas fraca porque passa, ela é fraca porque não consegue controlar a vida. A vida dá um jeito de escapar, gente. Ela corre, ela foge, ela não se deixa dominar nem mesmo pelas mentes mais brilhantes. Por isso Salomão está dizendo: é um fardo pesado isso. Há uma segunda razão para ver a vida assim, segundo Salomão. E ela se acha no provérbio do verso 15. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Vejam, a sabedoria é fraca. Não só porque não consegue controlar a vida, mas também porque não consegue consertar a vida. Por mais que não gostemos, algumas coisas debaixo do sol simplesmente não podem ser endireitadas. Por mais sábias que as pessoas se tornem no mundo, a sensação é que está faltando alguma coisa. Você concorda com Correlete? Você consegue admitir publicamente que a sua sabedoria, a sabedoria humana, é fraca? Então seja humilde, amigo. Doutor, a sabedoria humana não é tudo o que mais precisamos. Você pode ter estudado fora do país, bacana. Você pode ter um monte de diploma na parede do seu escritório. Papéis e mais papéis sobre a escrivaninha com a sua assinatura. Doutor fulano de tal. E daí? Isso te faz melhor do que alguém? Então me prove, você consegue consertar o que está quebrado com o mundo? Você sabe mesmo o que está faltando? Seja humilde, pois em um sentido bem real, nós todos aqui somos igualmente incapazes de solucionar os grandes mistérios
da vida. Essa é a mensagem do Mestre. Você concorda com ele? Então seja sábio, amigo. Não espere tudo do seu conhecimento. Não faça de títulos acadêmicos deuses na sua vida. Muitos entram na vida acadêmica pensando: quando me formar eu terei tudo o que preciso. Quando concluir o doutorado eu serei respeitado. Quando passar em tal ou tal concurso, eu encontrarei tudo o que preciso, ou eu serei alguém na vida. Será mesmo? Se é o que tem nutrido no coração, se é com o que anda conversando em sua mente, sinta a fumaça teológica do cachimbo de Salomão. Tua sabedoria é rebelde, fraca, passageira. Não é capaz. Por mais sábio que você se torne na vida, ela ainda dará um jeito de lhe escapar. Você vai ser o cara na academia, mas ainda vai tremer os joelhos diante de um diagnóstico médico. Vai ser respeitado no mundo corporativo, aplaudido, admirado, mas por causa de pequenos problemas familiares, você será levado ao desespero da impotência. Então seja sábio nestes e em todos os momentos da vida. Não espere tudo da sua sabedoria. Em vez disso, querido, ponha a sua esperança em Deus. Pois, por mais que não gostemos, a vida por vezes vai se tornar um fardo pesado. Vai se revelar algo torto que não pode ser endireitado, um negócio infeliz. É por isso que eu estou insistindo com você. Não ponha a esperança na sabedoria. Ponha a sua esperança no Senhor. Quando Jesus começou o seu ministério terreno, ele foi à sinagoga de Nazaré, e ali ele tomou o rolo de Isaías e leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Notem isso. Jesus veio para endireitar as coisas, para colocá-las em seu devido lugar. Jesus veio, em um sentido, para fazer justiça. E ele o fez. Ou pelo menos começou a fazer. Seus milagres significavam que o reino de Deus já estava entre nós. Mas também apontavam para um futuro de realidade plena que ainda vamos experimentar. Por enquanto, debaixo do sol, nós viveremos muitos dias pesados, tortos, infelizes. Mas creia, irmão, em breve, muito em breve, nós cantaremos com a multidão do Apocalipse. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Por quê?
pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Sabe o que significa? Que Deus fará justiça, que Ele colocará todas as coisas em seu devido lugar. Espere no Senhor. Nós temos uma irmã por nome de Joni Eareckson Tada, tetraplégica. Não sei se você já leu alguma coisa dela. Vale muito a pena. Ela conta que estava na igreja quando o pastor, em uma reunião de oração, pediu que todos se ajoelhassem. E ela era a única que não podia se ajoelhar. Ela foi tomada de tristeza. Quando chegou em casa, começou a pensar sobre aquilo e a orar ao Senhor pelo céu. Foi quando uma alegria espiritual a tomou. E ela escreveu: o que é uma cadeira de roda agora? Em breve, muito em breve, eu não apenas vou andar diante do Senhor, eu também vou saltar na presença do meu Deus. Ponha a sua esperança no Senhor. Pois a sabedoria deste mundo é uma sabedoria incapaz. Para terminar, o mestre de Eclesiastes nos diz que devemos aprender ainda sobre o sofrimento da sabedoria. Verso 16, gente. O texto diz: fiquei pensando. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Salomão não está de brincadeira. Outra vez eu repito isso. Ele não é mais um jovenzinho, pedante, que acha que sabe das coisas porque leu 5 livros de teologia. Não, gente. Nós estamos diante de um homem de cabelos brancos, que pode olhar para trás com tranquilidade e dizer: Deus cumpriu com a promessa que me fez. De fato, Ele me deu muita sabedoria. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, registra que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Sua fama espalhou-se por todas as nações, homens vinham ouvir a sabedoria dele. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar sobre a sua sabedoria. Esse é o homem mais sábio que já pisou a terra, depois do Senhor Jesus. Mas o que foi que ele fez com a sabedoria que recebeu de Deus? Verso 17 nos responde: por isso, porque eu recebi muita sabedoria e conhecimento, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. É uma comparação, percebem? Salomão já havia lido todos os livros de sua vasta biblioteca. Mas até aqui ele não tinha parado para comparar sabedoria e loucura. Loucura aqui não é insanidade mental, gente. Loucura e insensatez, os termos que Salomão emprega aqui, na Bíblia geralmente refletem desobediência a Deus.
Uma coisa é melhor do que a outra? Claro que é. O capítulo 2 prova que sabedoria é melhor do que insensatez. Só que tem um porém. Mesmo assim, ela não é tudo. Ela não resolve todas as coisas. Por isso, fazer da sabedoria humana a grande coisa da vida é como correr atrás do vento. Porque, eu repito, a vida não se deixa dominar, nem mesmo pelos homens e mulheres mais sábios deste mundo. Essa é a primeira conclusão dele a essa altura do texto. A segunda aparece no provérbio do verso 18, para terminar. Salomão escreve: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Ter adquirido muita sabedoria não aliviou o sofrimento do rei, aumentou. Sim, ele sabe discernir entre uma coisa e outra. Ele sabe a diferença entre o certo e o errado. Mas ele também sabe: eu não consigo consertar o que está errado. Saber muito sobre muita coisa também não trouxe paz ao seu coração. O que aconteceu foi o contrário em muitas ocasiões. O coração de Salomão se encheu de desgosto e perturbação. Pois por mais que soubesse muito, ele também sabia: eu não sei tudo o que preciso para resolver os problemas da humanidade. Não é como nos sentimos às vezes? Seria tão mais fácil se não soubéssemos de tantas coisas. Mas nós não temos opção, temos? Não, irmãos. Deus nos fez para conhecer. Fomos criados para saber, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ser apresentados ao sofrimento da sabedoria. Sabemos, sabemos e sabemos, mas não damos conta de resolver. E entenda, a culpa não é de Deus. No princípio de todas as coisas, quando nos criou, Deus nos deu a liberdade para escolher entre uma coisa e outra: sabedoria ou insensatez, obediência ou desobediência. E infelizmente ficamos com as últimas. E não foi só Adão, até Salomão, o homem mais sábio de sua época, também embarcou no mesmo caminho. Quer tirar a prova? Leia 1 Reis, capítulo 11. E veja o tanto de sofrimento que este homem acumulou por desobedecer a Deus. Fica a dica aqui. Não só compare uma coisa com a outra, escolha a melhor. Escolha a sabedoria. E você vai sofrer menos na vida. Escolha a desobediência a Deus e você vai encher sua vida de sofrimento. É simples assim. Só que não, gente. E é o que nós aprendemos repetidamente com Eclesiastes. Sim, a sabedoria é melhor do que a insensatez, mas ela não explica tudo. Ela não resolve tudo. Ela não evita todo o sofrimento do mundo. Depois do Éden, o sofrimento é parte comum da existência humana. Seja você ateu ou crente, não tem jeito. Todos nós vamos sofrer. Portanto, a questão não é se vamos, a questão é como enfrentaremos o sofrimento. E se Salomão parece nos frustrar com a vida debaixo do sol, lembre-se de sua estratégia.
é porque Ele quer nos levar à segurança que se acha em Deus, que reina sobre o sol. Quem, por exemplo, pode controlar os ventos da vida? Jesus e seus discípulos atravessavam o mar da Galileia quando uma tempestade se armou contra eles. Como eu e vocês, os discípulos foram tomados de medo, pavor. Jesus, porém, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, segundo a versão de Marcos: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Vocês conhecem esse texto, não conhecem? Lembram do ensino dele? Pelos primeiros capítulos de Marcos, o evangelista está nos mostrando que Jesus tem autoridade sobre as pessoas quando ensina, sobre as doenças, sobre os demônios, e no capítulo 4, até sobre a criação. A sabedoria humana não pode controlar os ventos da vida, mas ao som da voz de Jesus, o vento, o mar e toda a criação se aquietam. Creia nisso, irmã. O Senhor Jesus é a âncora que nos segura nas tempestades. Ele é o abrigo no temporal. O Senhor Jesus é o único que pode colocar os ventos fortes da vida na coleira. Então, no sofrimento, não fuja dele. Corra para perto dele. Como os discípulos, você pode não entender tudo. Você pode ter medo, sim, pode, eles tiveram. Mas fique perto dele. E você estará seguro. Você duvida? Responda-me, quem pode endireitar o que está torto? Salomão é o máximo que a humanidade pode nos dar, gente. Contudo, como ele mesmo testemunha, sua sabedoria é insuficiente para consertar o que está torto na vida. Nós precisamos de alguém melhor, de alguém maior. E louvado seja Deus, nós o temos. Porque Jesus disse de si mesmo: aqui está quem é maior do que Salomão. Em breve, querido, Jesus nos levará à restauração plena de todas as coisas. Nada ficará torto para sempre. Tudo será colocado em seu devido lugar. Eu te pergunto, você gostaria de estar lá para ver com seus próprios olhos? Enquanto pregava a multidão, no dia de Pentecostes, Pedro insistia com as pessoas, dizendo: salvem-se desta geração corrompida. Corrompida é outra palavra para torto. Por natureza, não se ofenda com isso. É a mensagem da Bíblia. Por natureza, nós somos todos corrompidos. Tortos. Somos pecadores diante de Deus, e não há sabedoria debaixo do sol que seja capaz de nos colocar retos. Só Cristo pode. Ele veio de muito além do sol para nos salvar, não apenas de uma doença ou um problema existencial. Ele veio de muito além do sol para nos salvar do grande problema, a ira de Deus que cairá sobre todos os pecados da humanidade.
Então você quer ver a restauração de todas as coisas um dia? Arrependa-se hoje de seus pecados, por levar uma vida desconsiderando o Criador. Confesse a Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. E veja em você o princípio da restauração. Você não precisa levantar a mão, vir à frente ou assinar um cartão, só se o pastor André quiser. Se o Espírito chamar você de verdade, à fé e ao arrependimento em Cristo, você vai ver restauração. Sua esposa vai ver restauração. Seus filhos verão restauração. Porque de modo sobrenatural você começará a amar aquilo e a quem você não amava. E você passará a odiar aquilo que você mais amava na vida. O mundo detesta essa mensagem, mas é a verdade de Deus. Nós não nos bastamos. Nós precisamos de ajuda externa. Sozinhos, o melhor que temos é Salomão e a fragilidade da sabedoria humana. O melhor que podemos dizer é o que aquele agente disse: eu resolvo algumas coisas, mas não resolvo todas as coisas. Sozinhos, nós não conseguimos. Deus consegue. E essa é a boa notícia do Evangelho. Não sei se você já leu ou assistiu Nárnia. Se sim, você vai se recordar que no livro 2 há uma mesa de pedra, um lugar muito importante. Para salvar um pecador, Edmundo, o traidor. Aslan, o leão que representa Cristo, se entrega para morrer por ele na mesa de pedra. Ao voltar à vida, ele explica às crianças o que aconteceu. Ele diz: se a feiticeira branca fosse capaz de ver mais longe, ela saberia que, se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa de pedra estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Restauração. Foi assim que Aslan resolveu o problema de Edmundo. E foi assim que Deus resolveu o nosso problema. Não na mesa de pedra, mas na cruz do Calvário. Cristo sofreu e morreu no nosso lugar, irmãos, assumindo as nossas culpas e pagando por nossos pecados, não para nos dar um exemplo. Ele fez para nos salvar. Ele fez para nos livrar do sofrimento eterno do inferno. Isso é tão grande nas Escrituras, que Paulo, em 1 aos Coríntios, chama Cristo de a sabedoria de Deus para nós. A sabedoria humana não é tudo o que precisamos. Cristo o é. Creia nele. Ele jamais te decepcionará. Que Deus os abençoe, queridos, em Cristo Jesus, com sua palavra.